Esse é um Cápsula e nós vamos falar agora sobre a situação nos Estados Unidos, né? O Trump fez lá as tarifas dele, colocou as tarifas, um absurdo, uma coisa totalmente errada e coisa e tal. Mas uma grande dúvida que surge para o pessoal é o que vai vir daí, né? Os mercados estão caindo bastante, muita gente perdendo dinheiro nesses dias. O Elon Musk, cara, o Elon Musk está criticando o Trump, que falou abertamente, criticou o Trump abertamente, dizendo que preferia ir para uma situação de zero tarifas e não sei o que lá. Mas o que vai resultar disso daí? É isso que eu vou avaliar aqui nesse vídeo, tá? Porque o que eu vou dizer para vocês é o seguinte, tem dois potenciais resultados isso no final das contas. Um potencial resultado é a coisa se acomodar, ou seja, tarifas são impostos, então você botou um monte de imposto para um monte de gente, os americanos vão pagar mais caro nas coisas, as empresas americanas vão ter um prejuízo danado, uma coisa muito ruim para a economia americana. Mas vamos combinar, a vida vai seguir em frente, né? Ninguém vai morrer por conta disso e coisa e tal. Essa é uma possibilidade, né? Ou seja, tudo vai ficar mais caro nos Estados Unidos, a inflação vai crescer lá nos Estados Unidos, a popularidade do Trump deve cair, mas pode não acontecer nada além disso. Agora, existe uma outra possibilidade que é realmente um crash dos Estados Unidos ou um crash mundial. Aí sim a coisa pode ser bastante diferente. O que diferencia uma situação da outra? Porque até aqui, vocês estão vendo aqui os mercados, está tudo em queda aqui, né, do final de semana, caiu tudo, muito. É a terceira pior queda registrada na história dos Estados Unidos, né? Teve a Grande Depressão, a Segunda-feira Negra de 87 e ontem, né, sexta-feira, anteontem na verdade, sexta-feira, teve a grande queda com essas ações do Trump. Mas isso não quer dizer necessariamente que gere um crash. Por exemplo, a Segunda-feira Negra de 87 foi um dia que caiu muitas ações. Sabe o que aconteceu depois? Não muita coisa. A economia piorou, depois subiu de novo as ações e pronto, seguiu a vida, não teve nada demais. A Grande Depressão, vocês sabem, foi terrível. Pessoas passaram fome, levou décadas para os Estados Unidos se recuperar da Grande Depressão. O que diferencia uma coisa da outra? Essa notícia foi sugerida por Estação Verão, José Souza e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu já falei em vários vídeos como que essa medida do Trump da tarifa é uma medida burra, uma medida sem sentido e, pior do que isso, é uma medida prejudicial à economia dos Estados Unidos e do mundo. Essas tarifas vão aumentar o preço das coisas nos Estados Unidos, não vão resolver nenhum dos problemas que o Trump está dizendo que vai resolver. Que vai trazer empregos para os americanos. Meu amigo, não tem mais isso, indústria acabou. Indústria agora é um negócio secundário, esquece esse negócio de industrialização, isso não faz sentido mais. Estamos no terceiro setor agora, o negócio é internet, é tecnologia, é conhecimento, indústria é detalhe no final das contas, né? Enfim, mas mesmo que você considere isso importante, esse tipo de coisa não vai resolver o problema no final das contas, né? Mas tudo bem. Aí você pode dizer assim, pô, mas o Trump não é o primeiro presidente que toma uma medida merda e que quebra o seu país com uma medida merda. E é verdade, o Lula toma medida merda praticamente todo dia aqui no Brasil e, né, e continuamos vivendo por aqui, né? E vai acontecer isso lá nos Estados Unidos também. Os mercados estão caindo bastante, você tem uma queda muito grande aqui, na verdade a terceira maior queda da história. A primeira foi a Grande Depressão, a segunda foi a Segunda-feira Negra de 87 e agora essa. E aí você até tem uma noção aqui, repara, a gente já está pior do que na Grande Depressão de 2008. A Depressão de 2008 também deu problema, também cresceu muito a economia, muita gente perdeu o contrato. Foi nessa Grande Depressão que minha empresa faliu, né? Vocês sabem que eu sou empresário falido, né? Minha empresa quebrou por conta disso daí. A gente tinha um monte de contrato com empresa americana aqui no Brasil e de repente o pessoal cancelou tudo, só cancelando os contratos todos porque, né, estava sem dinheiro lá, cortou as coisas todas. Realmente foi um inferno em 2008, né? Mas o ponto central aqui é, por exemplo, 87 teve uma queda muito grande e no final das contas não mudou nada. O mercado ficou ruim por um tempo, mas recuperou logo em seguida. Ou seja, o que faz a diferença nisso daqui, né? De novo, que a medida do Trump é ruim, é ruim. Não importa o que aconteça daqui para frente, se o Trump acha que isso vai resolver alguma coisa ou não vai resolver alguma coisa, isso meio que não interessa, né? Não vai resolver nada. Está errada a medida, tomou a medida errada.
Mas a medida foi tomada, né? E eu acho muito pouco provável que ele volte atrás agora. Adoraria que ele voltasse segunda-feira e falasse, pensei bem, voltei atrás, cortei as medidas e coisa e tal, mas a essa altura seria um negócio que não condiz muito com a personalidade do Trump, né? O Elon Musk está tentando convencer ele, falando que tá errado. A gente falou no outro vídeo também que o Elon Musk está criticando o conselheiro do Trump que deu ideia desse negócio das tarifas. Lá nos Estados Unidos teve várias manifestações anti-Trump, lá nos Estados Unidos, em vários lugares, lá um monte de gente criticando o Trump e coisa e tal, mas isso daqui também, isso é normal numa democracia, não vai mudar o Trump, não vai acontecer nada agora. Eu acho que o Trump, sinceramente, prejudicou a situação dele para 2028, mas 2028 está longe ainda, tem um monte de coisa para acontecer entre agora e 2028, então se é para fazer uma medida maluca dessas, tem que fazer agora mesmo, porque tem tempo de recuperar para lá. É lógico, o Trump não vai conseguir se candidatar em 2028, a despeito de alguns comentários que ele andou fazendo, não tem como, a gente já falou sobre isso em outro vídeo também, mas ele planeja eleger alguém, ele planeja colocar alguém lá e concorrer nessa situação, né? Bom, e aí que vem a grande questão. Ok, o mercado tá uma bosta, tudo vermelhinho, né? As empresas todas perdendo dinheiro, mas aí muita gente fala assim, mas o mercado é gente rica que está perdendo dinheiro, um monte de gente rica perdendo dinheiro, no final das contas, em termos de fazer diferença no dia a dia, não vai fazer diferença, apenas 10% dos americanos investem na bolsa de valores e coisa e tal. Só que essa visão é um erro, tá? É um erro enorme. Por quê? Principalmente lá nos Estados Unidos, muito mais do que aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, como eu expliquei para vocês, a aposentadoria lá funciona da maneira correta, ou seja, você tem fundos de pensão que investem na bolsa de valores para você ter a sua aposentadoria mais adiante. Então, embora muitos americanos de fato não invistam diretamente na bolsa de valores, muitos americanos têm sim planos de pensão, planejam se aposentar um dia e vão ter salários de aposentado mais adiante. E esses salários de aposentado estão todos sendo dizimados pelo Trump com essa queda na bolsa, né? Ou seja, vai doer nesse pessoal. Além disso, tem um outro fator, que é o fator de contágio. E esse que eu acho que é o grande problema. Se ficar em meramente queda na bolsa, não tem muito problema não. A questão toda é se começar a quebrar a empresa. E aí você pode ter um problema grande, principalmente se quebrar banco. Se você quiser saber o que fez a diferença entre esses casos aqui de 87 e 2029, desculpa, em 1929, é justamente quebrar banco. Por que 2008, que foi outra recessão, foi tão séria, teve tantos problemas? Porque quebrou o Lehman Brothers. Quando você começa a quebrar banco, você tem um problema sério, porque os bancos são todos um ligado com o outro. Quando quebra um banco, você gera um risco de impacto sistêmico enorme. Aí os outros bancos têm que tirar dinheiro de qualquer lugar para cobrir o prejuízo, para bancar esse banco que quebrou ali, né? Aliás, diga-se de passagem, eu lembrei agora do caso do Banco Master aqui no Brasil. A gente tem o risco daqui no Brasil a gente dar uma merda também por conta desse Banco Master. Eu acho que eles vão resolver, tá? O Banco Master, por mais que tenha feito coisas absurdas, é um banco relativamente pequeno. Os outros bancões brasileiros vão pagar essa conta para não contaminar o ambiente, né? Mas a diferença entre 87, 1929 e 2008, que foram muito piores do que 87, é justamente que 87 não quebrou banco nenhum. E a grande dúvida que fica agora para a gente é isso. Em princípio, pode ser que a bolsa caiu muito, vai ter problema isso, o pessoal que é aposentado, que investe em bolsa de valores, ou seja, você pode não investir diretamente na bolsa de valores, mas se você é um aposentado americano, ou se você trabalha numa empresa e tem um fundo de aposentadoria, você está perdendo dinheiro neste momento com o Trump. Isso vai ser muito ruim para a popularidade do Trump. Mas, em princípio, não muda nada. A coisa muda de figura se quebrar banco. É isso que é o ponto de alerta que você tem que ficar de olho. Nos próximos dias vai ter um monte de banco passando dificuldade. Passar dificuldade eles vão passar. Por quê? Porque hoje as ações caíram muito, pode ser que o banco, muita gente esteja tirando dinheiro do mercado, vendendo ações e coisa e tal, e quem precisa de liquidez vai ter um problema nesse momento. Pode ser que tenham bancos que quebrem nos próximos dias. Se isso acontecer, se preparem, a recessão vai ser uma coisa muito mais séria. Se não acontecer nenhuma quebra de banco nos próximos dias, nos próximos meses, é sinal de que, no final das contas, ok, foi ruim, não estou dizendo que foi bom, não estou dizendo que o Trump vai conseguir os objetivos dele, não, foi terrível e coisa e tal,
mas a verdade é que meio que não vai fazer diferença no final das contas, né? Então esse é o alerta que você tem que ficar prestando atenção nos próximos dias agora, do que vai acontecer dessa crise. Ela pode ser apenas uma crise muito ruim ela vai ser, ou ela pode ser catastrófica. Vai depender de se vai quebrar banco ou não. Mas tem um outro porém, né? A China está envolvida nisso daqui. A China também decidiu taxar 34% dos produtos americanos em retaliação ao tarifaço do Trump. Isso daqui é uma outra idiotice, né? Como eu falei para vocês, esse negócio de tarifa recíproca é uma idiotice por si só. Porque no final das contas, as coisas que a China compra dos Estados Unidos são diferentes das coisas que os Estados Unidos compram da China. Então você fazer essa retaliação burra de botar tarifa, no final das contas, não ajuda ninguém. O governo chinês está botando também imposto nos seus cidadãos por conta disso daqui. E não vai resolver problema nenhum. E a China tem o mesmo problema que os Estados Unidos. A China depende muito do comércio americano. A China não está numa posição financeira tão boa assim. A gente tem falado aqui sobre o problema da crise imobiliária lá na China. E, de novo, por que a crise imobiliária até aqui não quebrou a China, né? Eu falei, todos os vídeos meus que eu falei da China, eu falei sobre o mesmo problema. Se ficar restrito ao mercado imobiliário, não tem problema. Vai ser ruim, foi ruim. Um monte de chinês perdeu dinheiro, um monte de gente ficou na merda, as empresas quebraram. Isso é sempre ruim, não tem nada bom nisso daí. Mas, se não quebrar banco, não tem problema, vai ser muito ruim, mas né, sair do outro lado. E é o que está acontecendo na China. Até aqui não quebrou banco nenhum na China. Até aqui. Então é isso que você tem que prestar atenção também nos próximos meses, aí, nos próximos dias, semanas e meses aí. Se a China vai aguentar. Que vai ser ruim para a China? Vai ser ruim para a China. Mas se não quebrar banco nenhum na China também, não tem muito problema não. Vamos ver o que vai acontecer. É muito curioso isso, né? Nós estamos vendo aí a possibilidade de quebrar banco em 3 países, Brasil, Estados Unidos e China. Qualquer um que quebrar em qualquer um desses países, a gente se fode aqui no Brasil, não vou enganar vocês não. O Brasil é aquela situação que, crise internacional, todo mundo sabe. Se lá nos Estados Unidos espirra, o Brasil pega pneumonia, né? Ou seja, se a China tem soluço, o Brasil entra em coma, né? Ou seja, sempre vai ser muito pior por aqui, porque a gente é uma economia muito menor no final das contas, né? Enfim, vamos aguardar esses dias, vamos torcer. Ruim já vai ser. Ruim não tem jeito de não ser, mas que pelo menos não quebre nenhum banco.